Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você já pensou sobre qual é o seu propósito? Eu acho que uma das perguntas que mais inquieta a gente é por que eu nasci, para onde eu vou, o que Deus tem para mim. E essas perguntas, elas falam diretamente sobre propósito e sobre destino. Muitas vezes a gente olha para as nossas dificuldades, a gente olha para a nossa origem difícil e a gente fica se perguntando se há um propósito para nós, se há um destino para nós, se Deus tem um plano de nos usar para algo. E eu acho que não tem maneira melhor da gente responder essa pergunta que não seja buscando naquele que nos criou. Quem pode dizer melhor qual é o nosso propósito ou qual é o nosso destino do que aquele que nos criou? Com certeza, Deus, ele tem essa resposta. Ele tem a resposta de qual é o nosso propósito, a resposta da onde ele quer nos levar ou para onde qual é o nosso destino. E para pensar um pouco sobre isso com você, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em João 15, dos versos de número 1 até o verso de número 8. Um texto muito conhecido que fala sobre a videira e os ramos. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É em Deus que a gente pode responder a pergunta sobre qual é o nosso propósito. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você: a sua vida não é fruto do acaso. A sua vida não é uma vida inútil ou sem propósito. Deus não criou você para ser mais um, para ser apenas um número ou uma estatística. Deus não nos criou para a gente viver como se tudo que tem nessa vida se referisse apenas a esse mundo. Deus nos criou com um propósito específico. O primeiro propósito, nós tratamos muito, Deus nos criou para podermos adorar a Ele e desfrutar da sua presença. Esse é o propósito básico do ser humano. Mas Deus tem também um chamado para a minha e para a sua vida. E esse chamado, ele tem a ver com o fato de que Deus nos quer produtivos. Olha que interessante aqui. No texto em que nós lemos, Jesus ele faz algumas descrições e ele pontua algumas coisas. O primeiro, ele deixa claro que ele é a videira, ele é a fonte da vida. Ele é aquele a quem nós estamos ligados. E ele diz também que o Pai é o agricultor. E isso é uma outra promessa maravilhosa para nós. Por quê? Porque nós somos cuidados pelo próprio Deus. É o Senhor que vai fazer todo o processo para que você esteja pronto para frutificar. Deus ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da terra, do local onde você está plantado, ele vai tirar as ervas daninhas, ele vai nos regar com a presença dele para que nós possamos frutificar. E isso é muito interessante, porque Deus já tem reservado para nós tudo aquilo que é necessário para que eu e para que você possamos cumprir o nosso propósito. Muitas vezes, quando a gente pensa em propósito, a gente sente um pouco de medo, a gente sente um pouco de incredulidade e algumas vezes a gente olha para nós e acha que nós não temos condição para viver algo em Deus ou para viver algo para Deus. Mas esse texto já nos traz uma resposta muito interessante. É o próprio Deus que vai prover para mim e para você todo o recurso necessário para que nós vivamos o propósito que Ele tem
para nós. Agora, como é que eu posso viver esse propósito? O próprio texto aqui vai nos responder. Primeiro, eu tenho que entender quem eu sou e a quem eu preciso estar ligado. Eu sou um ramo, eu sou uma parte de um organismo maior que é a videira. Eu sou parte do corpo de Cristo. E a única maneira de eu viver o meu propósito é estando ligado a Cristo. Jesus vai dizer aqui que sem Ele nós nada vamos conseguir fazer, nós nada podemos fazer. Por quê? Porque a nutrição necessária, o recurso necessário vem dele. Muita gente se frustra, muita gente não consegue viver um propósito ou não consegue viver o chamado de Deus, porque acha que o chamado depende das próprias habilidades, da própria força ou da própria inteligência. Mas se você quer viver o seu propósito, eu quero te dar uma direção. Não é sobre nós ou sobre o que nós podemos fazer. Na verdade, é sobre Ele e o que Ele tem para fazer através da minha e da sua vida. Ele é quem vai nos dar o recurso necessário. É nele que nós vamos descobrir os nossos dons que são presentes de Deus, os nossos talentos que Ele nos deu, para que possamos glorificar o nome dEle, para que possamos glorificar a grandeza de Deus. É impossível você viver o chamado se você não tiver ligado ao Senhor. Esse é o primeiro princípio para que você possa viver um chamado de Deus. Você tem que estar ligado a Jesus. E quando você é ligado a Jesus, você começa a ser mudado pela presença dele e pelo caráter dele. É interessante porque se você olha para o ramo de uma videira, ele tem características semelhantes à videira. Ele tem uma ligação, ele tem uma semelhança. Isso significa o quê? Que enquanto eu estou ligado a Cristo, a presença dele vai me transformando. Então não depende do tempo de estudo que eu tenho, não depende da minha idade, não depende necessariamente da minha experiência, mas depende principalmente e primordialmente de eu estar ligado a Jesus. E aí fica uma pergunta muito importante: a quem você está ligado? De quem você depende? Nos momentos de dificuldade, como esse que nós estamos vivendo aí do coronavírus, nós descobrimos e constatamos o quanto insuficientes, o quanto incapazes, o quanto limitados por nós mesmos nós somos. O ser humano, por vezes, ele se acha muito autossuficiente. Ele acha que ele tem o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Ele acha que trabalhando ele pode conquistar todas as coisas. E a gente, às vezes, vai perdendo essa ideia de dependência. O que o mundo deseja muito quando pensa em crescer é se tornar independente. E por um lado, sim, a gente pode buscar uma independência, mas espiritualmente falando, nossa vida só vai andar para frente se nós formos dependentes de Deus. O ramo, se ele não estiver ligado à videira, ele não tem sentido nenhum. Você já viu um galho, quando é cortado de uma árvore, dando algum fruto? Com certeza não viu, porque isso é impossível. Por isso nós precisamos estar ligados à videira que é Cristo. É interessante porque o texto ele vai nos revelar outras coisas muito interessantes. Ele vai nos revelar que o propósito de Deus para nós é que nós possamos dar muitos frutos. E é interessante porque quando a gente fala de fruto, a gente está falando de manifestar a essência da videira. A gente está falando de manifestar a essência do próprio Cristo. A gente não vai dar frutos humanos, não vai ser a minha boa oratória ou a minha boa eloquência que vai se destacar, não vai ser o fato de eu ser alguém carismático ou de eu ter alguma habilidade natural que vai chamar a atenção ou que vai produzir. Eu vou produzir frutos da videira, eu vou revelar ao mundo o caráter de Cristo. É esse o desejo de Deus para nós, que nós possamos amadurecer ao ponto de que aonde quer que eu esteja, eu possa revelar o caráter de Cristo. Será que nesse momento de tantas dificuldades, aonde a igreja está buscando aí formas de alcançar pessoas, você tem revelado ao mundo o caráter de Cristo? As pessoas que acompanham você
nas suas redes sociais, as pessoas que convivem com você, seus familiares, seus vizinhos, aqueles que você tem ainda algum contato, eles têm olhado para você e têm visto o caráter de Cristo? Eles têm visto a pessoa de Cristo? Essa é a primeira coisa que eu preciso revelar para que eu possa pregar o Evangelho para alguém. As pessoas precisam olhar para mim e ver a paz de Cristo, o amor de Deus, para que aí então eu possa pregar o Evangelho. Elas têm que olhar para mim e ver que mesmo num período difícil, eu não me dou com aquilo que Deus não se agrada, eu não vou fazer algo que é injusto ou algo que é leviano para me beneficiar, ainda que eu esteja passando por alguma dificuldade. Eu preciso revelar o caráter de Cristo. O texto aqui deixa muito claro também que todos aqueles que estão em Cristo foram chamados para isso, foram chamados para frutificar. Aí você talvez esteja se perguntando, mas pastor Lucas, eu vim de uma origem tão difícil, eu passei por tantos sofrimentos, eu nasci talvez com alguma debilidade, com alguma deficiência, eu nasci com alguma dificuldade. E aí a própria palavra é resposta para isso. É interessante que no capítulo 9 de João, Jesus e seus discípulos vão encontrar um cego de nascença. E a primeira coisa que os discípulos questionam Jesus é: quem é que pecou? Foi ele que pecou ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Talvez essa seja uma inquietação sua. Talvez você se inquiete com o fato, poxa, mas Deus tem um propósito para mim. Então por que ele permitiu eu nascer numa família tão difícil? Por que ele permitiu eu ter certas dificuldades? E a resposta de Jesus para os seus discípulos é uma resposta que traz paz e consolo para o nosso coração. A resposta de Jesus aos discípulos é: ele nasceu dessa maneira, para que nele fossem manifestadas as obras de Deus e a glória de Deus. Cada característica nossa, sejam as nossas dificuldades ou as nossas habilidades, estão em nós para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Jeremias ele constatou que ele era como uma criança, foi aí então que Deus disse a ele: olha, não diga que você é como uma criança, porque na sua limitação eu vou te usar, eu vou falar através de você. Foi quando o profeta Isaías ele entendeu que ele era impuro, que ele era pecador, que ele recebeu a purificação de Deus e foi usado quando ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer para você que a sua dificuldade, a sua dor, o seu problema, você pode usar isso como o seu ministério ou você pode usar isso como a sua bengala e a sua desculpa. É tempo de eu entender que Deus quer fazer de mim alguém produtivo e a minha dor, ela vai ser curada por Deus e Deus vai me habilitar então para curar outras pessoas e para ajudar outras pessoas. No propósito de Deus, Deus quer fazer da sua história e da sua dor o seu ministério. Deus vai te ensinar a perdoar para que você possa ensinar o ministério do perdão e da reconciliação para outras pessoas. Deus muitas vezes permite uma doença sobre a sua vida para que você experimente o cuidado dele e possa assim consolar os doentes. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito em Deus. De primeiro, Deus ser glorificado. Segundo, eu ser edificado, eu ser transformado. E terceiro, que eu possa usar essa experiência para alcançar outras vidas. Sabe por quê? O texto aqui vai me dizer que Deus deseja tanto que eu dê frutos, que quando eu dou frutos, o Senhor vem e me limpa para que eu dê mais frutos ainda. Talvez esse momento de dificuldade que você esteja vivendo seja Deus limpando você, seja Deus refinando o seu caráter, refinando a sua vida, aguçando a sua intimidade com Ele, para que você possa dar mais frutos ainda. Eu não sei exatamente qual é o chamado de Deus para a sua vida. Eu não tenho essa resposta, eu não tenho condição de dizer para você aonde você vai chegar. Mas uma certeza eu tenho: Deus chamou você para ser alguém produtivo, mesmo em meio a tempos de improdutividade. Deus chamou você para frutificar, mesmo em meio a tempos infrutíferos. Sabe por quê? O Pai, que é o nosso agricultor, Ele tem todo o poder nas mãos.
ele não depende de uma estação específica, ele não depende de uma chuva num tempo correto, ele não depende de ter o melhor solo, porque ao som das palavras dele, aquilo que não existia vem à existência, aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Jesus ele vai encerrar aqui no versículo 8, dizendo que quando nós damos muitos frutos, o nome do nosso Pai é glorificado e assim nós somos conhecidos como discípulos dele. Sabe o que identifica alguém como discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é alguém que não vive mais para si mesmo, mas vive para Jesus. Em meio a um tempo tão difícil, você tem uma escolha de deixar o egoísmo de lado e começar a ser alguém produtivo. Eu sei que eu e você, nós temos os nossos problemas, mas eu tenho certeza que Deus tem abençoado você e cuidado de você para que você possa também abençoar e para que você possa também cuidar de outras pessoas. Você fala, pastor, mas eu tenho tanta coisa da minha vida para resolver, eu tenho tanta coisa para melhorar. Sim, e nós vamos viver isso para sempre. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, na nossa vida, é fiel para aperfeiçoar até que Cristo venha. Então, até Cristo vir, ou até a nossa vida aqui nessa terra acabar, Deus ele continua operando uma obra em nós. Mas, a partir do momento que eu reconheço a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, que eu recebo a nova vida, eu sou convidado por Deus a ir e fazer discípulos. Eu me torno discípulo e eu me torno também um fazedor de discípulos. Esse é o ID de Jesus. E é assim que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. O propósito de Deus para você, ele não está ligado em que você seja um consumidor da fé, que você seja um consumidor dos benefícios do reino de Deus. Até porque a palavra diz em Mateus 20 e 28 que o próprio Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir. E esse é o propósito de Deus para mim e é o propósito de Deus para você. Não que nós sejamos servidos, mas que nós possamos também servir aos outros, servir e abençoar outras pessoas. Eu desafio você a encontrar alguém para que você possa abençoar. Primeiro, você tem que firmar a sua ligadura a Deus. Primeiro, você tem que firmar a sua intimidade com Deus através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Depois disso, quanto mais íntimo de Deus, mais provocado a produzir você vai estar. Eu desafio você então a encontrar alguém para abençoar. Abençoar com a sua oração, abençoar com o seu conselho, abençoar com um recurso. Eu não sei exatamente qual a estratégia Deus vai te dar, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus ele vai dar estratégias para você, mesmo em meio a um tempo improdutivo, para que você seja produtivo e frutífero. Deus quer assim glorificar o nome do Pai e mostrar que nós somos discípulos. É tempo da gente viver um propósito, é tempo da gente viver o chamado de Deus, é tempo da gente sair da zona de conforto, da zona do eu e buscar viver para a glória do reino de Deus. Que você então possa viver o seu propósito em Deus. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, eu desafio você a se dedicar mais à oração, porque eu tenho certeza que Deus tem interesse em trazer a você clareza do propósito que Ele tem para a sua vida. Que você possa então ser produtivo e abençoador.